Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando e hoje vamos falar de The Outsider. Hoje eu tô aqui com o Everton. Fala pessoal, e mais uma adaptação de uma obra do Stephen King, né, cara? Esse cara tem muita história pra contar, viu? E hoje, pra gravar sobre essa série da HBO, a gente tem um convidado direto lá da República Zcast, o Vitor, ou mais conhecido na podosfera como Slow. Fala aí. Exatamente, cara, falou em Stephen King, eu quero consumir. Cara, é bem por aí. Esse é o primeiro cast do Sofaverso que a gente vai comentar uma obra, adaptação do King, mas quem conhece a gente lá do Nerd Patriarca sabe que a gente é fã do cara e toda hora gravava alguma coisa que era baseada em alguma coisa, alguma obra dele. E outra coisa, coisas que são baseadas na obra dele é o que não faltam, né? Eu tento fazer isso direto no Zcast e os meninos não deixam. Já que você puxou aí, falando dos seus companheiros que não deixam você gravar alguma coisa, Slow, conta pra gente do Zcast, faz o seu jabá de começo, porque eu gosto de fazer o jabá de começo pro ouvinte do Sofaverso já conhecer o podcast que a gente tá convidando aqui pra gravar com a gente. Maravilha, cara. Bom, eu sou o Slow, faço parte do Zcast, né? Um podcast que tá aí há um tempinho aí na estrada. Agora a gente começou a fazer YouTube também, estamos bem ativos no Instagram, fazendo uma farra danada lá, tentando conseguir um monte de coisa pros parceiros pra sortear, pra conseguir envolver a galera. Então é tudo muito fácil, né? Pra achar a gente é só Zcast mesmo, nos feeds, no YouTube, no Instagram. Então segue a gente lá, curte. E a gente costuma falar de cultura pop, a gente costuma falar de ciência também, porque nós temos uma veia científica ali, nós nos conhecemos na universidade, estudando na área da ciência e tal. E também a gente gosta de falar de história, então a gente tenta pegar todos os temas possíveis, assim, que tenham mais ou menos aquela identidade de curiosidade, né? Que a gente gosta de comentar fatos, discutir ideias malucas e tal. Então a gente gosta de falar disso, né? Cultura pop, nerd, geek e um pouco de ciências, assim. Então é uma salada, assim, que o Zcast faz a cada 15 dias sai o podcast. Não, isso é bem legal mesmo. Eu tava vendo o feed de vocês. É tipo um episódio especial sobre heroína. Daqui a pouco tem um especial sobre Akira. É tipo, o outro 80. É uma coisa que quem olha de fora, né? Quem não tá acostumado, fala assim, meu, eles não estão tendo que a direção que eles estão levando, né? Mas realmente eles falam um pouquinho de cada coisa. A gente viaja mesmo, é verdade. Mas é interessante porque é sempre alguma novidade, né? Algum formato diferente, algum tópico diferente, né? Que vai manter a gente interessado em escutar. Muito bem, é um prazer ter você aqui pra gravar com a gente. E vamos falar de The Outsider, essa série que é baseada num livro do Stephen King que foi lançado em 2018. E a série chegou na HBO no dia 12 de janeiro e terminou agora no dia 8 de março de 2020. A série teve 10 episódios, é um projeto que eles não colocam como minissérie, a HBO não classifica como minissérie, eles colocam como série. Aí entenda o que você quiser entender, se vai ter continuação ou não vai ter continuação, mas isso vai muito do que a gente vai discutir aqui. A série, ela é desenvolvida pelo Richard Price, que é um cara que trabalhou em The Wire, que é outra série da HBO, The Deuce, que é outra série da HBO, e The Night Of, que são outra série da HBO, que são séries que foram bem aclamadas, principalmente The Wire. The Wire sempre tá nas listas aí das melhores séries que já foram feitas. Verdade. O cara é envolvidão com a HBO, né? Eu gosto das narrativas que ele propõe nas séries, né? É sempre bem, assim, aquele caminhar lento que você vai descobrindo aos poucos e se envolvendo com a história. A série dele tem essa característica, né? E outro cara que tá envolvido na produção da série diretamente é o Jason Bateman, que é um ator que a gente conhece muito da comédia, né? Mas agora ele tá, por exemplo, na produção Ozark da Netflix, que é uma produção dramática que ele se destacou bastante como um dos produtores e o protagonista. E ele também tá na série como um dos produtores, ele dirige episódios e também tá atuando como Terry Maitland. Só que ele trouxe uma patota do Ozark pra gravar o The Outsider. Ele trouxe o pessoal da trilha sonora, que fez a trilha sonora do Ozark, ele trouxe diretores do Ozark, todo mundo pra trabalhar com ele agora no The Outsider. Verdade, cara. Jason Bateman se mostrou um grande produtor e diretor também, né, cara? Não só um grande ator. O cara botou debaixo do braço os projetos e tá fazendo acontecer, né? Mostrando serviço mesmo. O cara tá demais. E tá indo bem, né? Esse que é o problema. Já tinha ganhado o Globo Emmy, acho
acho que Emmy pelas direções em Ozark. Agora ele trouxe uma série que, mais uma vez, ele se mostrou um bom produtor, né? Um cara que tá trabalhando bem numa temática que é totalmente diferente da comédia, que é o que a gente tá mais acostumado a ver ele. E tá valendo a pena. Quando o The Outsider saiu o livro saiu em 2018. Em 2018, os direitos já foram comprados, ou então eles já pediram os direitos, ou então ele já tinha interesse em fazer a série da HBO. Então... Isso é uma coisa que realmente você olha... A história é muito boa, o livro é muito legal, e ele teve uma repercussão boa pro Stephen King. Ele lança livro direto, né, Stephen King. Então, mas esse livro máquina de escrever, né? O cara lança por ano, ele lança 2, 3, né? Mas esse livro em especial, ele teve esse foco mais relacionado a uma história policial, que é uma coisa que o Stephen King tá fazendo mais agora. E é muito mais fácil pra TV adaptar esse tipo de história, apesar de ter um elemento sobrenatural que não pode faltar, né? Pois é, cara. E uma vez eu vi uma entrevista do Stephen King falando que ele mesmo se considera um maluco, assim. Que ele fala, né? Eu sou compulsivo por essas histórias, por esses enredos. E uma maneira como eu consigo me moldar aqui e canalizar essa quase psicopatia que ele tem é escrever, né? Então ele tá sempre escrevendo, tá sempre colocando isso no papel. As primeiras lampejos que ele tem, assim, de ideias, ele já começa a desenrolar. Então é um cara que não para, né? Não para mesmo. Não para mesmo, e por isso que não param de sair também adaptações da obra dele, né? Que toda hora ele tá lançando livro, então toda hora tem alguma coisa pra ser adaptada, e temos a sorte de ser grandes adaptações e também histórias muito boas a serem contadas, como pra mim é o caso do The Outsider, mas a gente vai discutir aqui. Mas antes a gente começar, assim, basicamente do que se trata, né, The Outsider. Ele começa a história ali numa cidade pequena dos Estados Unidos, né, onde um garoto de 11 anos é encontrado assassinado, né, de uma maneira bem brutal, e com um monte de evidências que tem ali o detetive Ralph Anderson, que é vivido pelo Ben Mendelsohn, que é um ator que é também um dos produtores da série, também tá assinando a produção executiva da série. Ele vai prender o treinador de beisebol da cidade, que é o Terry Maitland, que é vivido pelo Jason Bateman, e a partir daí a investigação criminal que era certa, que o treinador era o culpado, começa a se desenvolver e a série começa a contar o seu caso. Como eu comentei, o detetive Ralph Anderson, ele bem, no primeiro momento a gente entende que ele é o protagonista, né, mas depois que a gente vai construindo a história, a gente vê que não é bem assim, né. Mas ele é vivido pelo Ben Mendelsohn. Pra quem não tá associando a imagem, o Ben Mendelsohn, ele tá aparecendo bastante aí como vilões, né, em grandes filmes. Ele foi vilão no Jogador Número 1, no Rogue One, ele foi um Skrull agora no Capitã Marvel. Sim, cara, essa é a mania que o Hollywood tem de pegar qualquer ator que fale um inglês diferente, de sotaque diferente, pronto, esse é o vilão. É inglês, é australiano, é sempre o vilão. E ele tá aparecendo bastante, e aqui ele vive um mocinho, né, aqui vamos dizer que, não vamos dizer que é um mocinho propriamente dito, mas é um personagem que é o detetive que vai investigar esse caso. Sim, cara, um ótimo personagem, eu me identifico muito com ele, vou dizer por quê já. Começando, pode falar, Sloan, não poupe palavras. Tá conversando sobre o detetive Ralph Anderson. Pois é, cara, eu tenho umas coisas pra falar sobre esse cara, porque eu me identifico muito com ele por dois grandes motivos. O primeiro, que ele é bastante cético, né, e isso é uma coisa que eu carrego também pesado. E a segunda é que ele é um merda, e assim como eu, ele tá sempre perdido, ele não sabe o que ele faz, tá ligado? Então, o Ralph, cara, ele tava com ele o tempo todo, todas as decisões dele, que ele falava, não é possível, eu tava falando também, não é possível. Cara, eu gosto muito do personagem do Ralph Anderson. Primeiro a gente começa a construir a história, a gente começa a ver do ponto de vista dele, ele vai indo até ali, e como a gente tá contando uma história que é criminal e posteriormente sobrenatural, né, essa é a ideia do The Outsider, eu acho que a série ela constrói muito bem como ele vai do cético ao acreditar. Ele torna isso plausível, sabe? Tipo, uma pessoa que realmente não acredita em nada, que é muito cética, chegar ao nível de acreditar no sobrenatural. E a série, ela constrói, mesmo com ritmo lento, que essa série é uma série lenta, eu entendo que essa série não é pra muita gente. The Outsider é uma série mais lenta, ela tem muita característica das séries detetivescas da HBO mesmo. Eu vou dizer, tipo, True Detective me lembrou bastante também em muitos momentos. A terceira temporada, cara, lembra bastante. Ele começa assim ele começa muito bem a série, né? Porque ele te apresenta um caso e ele te dá aquela parte detetivesca que a gente tá acostumado em séries, em livros, que é de juntar provas, de buscar depoimentos e tal, chega a uma conclusão parcial ali que parece correta, e de repente ela dá uma reviravolta pra uma situação que não faz sentido físico, assim, ela não consegue ser explicada se você não partir pra uma quebra do personagem
que não acredita no sobrenatural, que é uma pessoa cética, racional, mas você não consegue explicar isso se não partir pra um lado mais sobrenatural. E é aí que começa o estopim da série, que assim, foi o que me pegou, né? Foi o que eu falei, nossa, agora eu preciso ver, agora eu preciso entender. Tanto que na série mesmo, ele só aceita o sobrenatural praticamente no penúltimo capítulo, né? Sim. Isso também é legal pra mostrar essa construção. Uma outra coisa com relação à adaptação do livro pra série. Eu acho que a série traz uns novos elementos que não tem no livro, né? Pra meio que preencher essa questão da investigação em si, né? Porque no livro, principalmente aquela parte da Holly lá, quando ela começa a investigar sobre a criatura em si, que a gente vai falar depois, aquilo não tem tão focado desse jeito no livro. É uma coisa mais simples. Então, tanto que quando eu assisti os 2 primeiros capítulos, eu falei, puta, a série vai ter 6 episódios com esse ritmo, sabe? E no final ela acabou com 10. Mas apesar de ser, mas ela continua sendo ainda bem fiel ao livro, né? Verdade. E tem, além desse paradigma que o próprio personagem tem que quebrar, tem que olhar pra si mesmo, suas próprias filosofias ao longo da temporada, né? Ele ainda tem, na sinopse, no começo da história, ele ainda tem uma parte passada ali que a gente não acompanha, mas, por exemplo, o Ralph, ele tem uma certa raiva, um certo receio do Terry, porque ele acredita que o cara foi culpado, ou ele pelo menos consegue encaixar essa culpa da morte do filho dele no treinador, né? Que é o Terry, que foi treinador de beisebol do filho dele. Então ele acha que o cara de certa forma tem alguma culpa e tal. E é interessante porque o Stephen King nessa obra, ele não só coloca essa quebra do véu, que ele gosta muito de colocar nas obras, né? De personagens que estão vivendo aqui na realidade, tudo certo, tudo cético, razão, tudo bem. E de repente começa a acontecer coisas que ele tem que quebrar esse véu da fantasia, acreditar no paranormal e tal. Isso faz parte da obra, né? É forte nessa obra, mas também tem a questão de como que investigações ou notícias são espalhadas, são executadas para a sociedade, né? Essa é uma coisa que pega forte nessa história, tanto o livro quanto a série, mas você percebe, por exemplo, que o foco que ele dá no Terry quando ele percebe que o Terry pode ter a ver com a morte, né? E ele fala, puta, finalmente eu vou poder acusar ele de algo. Então aí você vê como que o lado pessoal, o lado emotivo entra nessa coisa. E depois quando você tem uma investigação que acaba sendo meia mal executada por causa dessas provas dúbias, como que a própria população local recebe a notícia de maneira rasa e começa a agir com a família do cara que é acusado, né? Que na verdade não era o criminoso de fato, né? Então essa narrativa, como ela é contada, como ela é recebida, isso também faz parte da crítica que o Stephen King coloca na história, né? Isso é muito foda. Cara, e uma coisa, isso que você comentou do filho do Ralph é uma coisa que eu acho que também o personagem, ele é cheio de camadas, ele é bem complexo porque ele carrega esse negócio do passado com ele e ele lidar com o luto do filho dele, misturado a essa característica de entender aquilo como algo sobrenatural. Então ele já vai misturar uma coisa na outra, né? O falecimento do filho dele, o luto que ele tá vivendo, o caso de investigação brutal que ele tá vivenciando e tentando resolver, os eventos que vão acontecer ali no começo da série que vão traumatizar ele de alguma forma, mesmo depois ele vai passar uma boa parte da série no psicólogo. Então toda hora tem alguma coisa que tá incrementando pra que ele se torne uma pessoa diferente. Eu acho a interpretação do Ben Mendelsohn tão foda nessa série, porque você vê que ele é uma pessoa no começo e no final ele tá completamente diferente. E não só nas atitudes dele, na forma que ele fala, fisicamente, como eles montaram o personagem, as roupas, tal, tudo mais. Você percebe que alguma coisa tá sugando ele de alguma forma e também ele tá se entendendo de alguma forma. Isso é da hora, você vê que ele tá esgotado no final, cara. Pois é, cara, e falar pra você que uma pessoa que... Eu falo por experiência própria, uma pessoa que tem, assim, um sentimento muito cético e ela precisa em alguns momentos rever isso, é doído, cara, machuca por dentro. É difícil acreditar, né? Won't believe, mas espera aí também, tá ligado? Mas eu acho muito, muito foda esse personagem exatamente pelo arco e construção que ele teve durante toda a série. Mas a gente comentou do Terry Maitland, que é o acusado, né, do assassinato. E a série, ela tem essa virada logo no começo de você entender o Terry Maitland é vivido pelo Jason Bateman e ele só vai aparecer ali nos 2 primeiros episódios. Os 2 primeiros? Isso, né? Os 2 primeiros, né? Só. Porque eles foram lançados juntos, inclusive, né? Como uma maneira ali de chamar mesmo pra série. É verdade. Teve essa divulgação dupla, né? A HBO faz isso algumas vezes com algumas séries pra divulgar. Pra pegar mesmo, né? Os seus lançamentos. Mas enfim. Mas se bem que a HBO passa às 11 horas da noite,
meia-noite, então ninguém vai assistir 11 das 1 hora da madrugada os episódios não. Mas tudo bem, isso não tem nada a ver, culpa não é minha. Ele só aparece nesses 2 primeiros, e depois a gente já tem essa virada no começo de saber que ele tava no mesmo lugar, ele tava em lugares diferentes, né, ao mesmo tempo. Então, tipo, ele tava num lugar a 5 km de distância da onde foi o assassinato. Isso já é uma virada pra você grande da série do começo, que eu acho que já me pega. Os 2 primeiros capítulos, eu acho que eles são muito rápidos pra contar isso, e como eles não enrolam, você já fica entretido em saber como aquilo pode acontecer, né? Qual que é a lógica de tudo aquilo. E eu acho que funciona muito bem esse começo da série. Verdade. Surge tudo que é teoria na cabeça, né? E aí você quer saber, né? Você fica ansioso, né? Se é um irmão gêmeo, se tem clone, o que tá acontecendo, né? Se é... Porque assim, no meu caso, né? Eu tento pensar um pouco mais racional, que nem o Ralph. Mas já tem personagens, você consegue até dividir os núcleos de personagens daqueles que são mais pro lado da razão e mais pro lado que conseguem quebrar essa caixa e olhar, né? Tipo, pra fora um pouco e pensar, não, talvez exista algo além aqui que a gente não tá conseguindo perceber ou poder quantificar e tal. E existem esses personagens, nessa diferença, né? Já tem a quebra ali já no começo da galera. E a quebra se torna ainda maior depois que tem... E depois, obviamente, a família do garoto, do Frank Peterson, é esse o nome do garoto, se eu não me engano? É. Isso. E depois vai acontecendo todas aquelas tragédias com a família dele, né? Depois a gente vai vendo que o ciclo se repete em todas as pessoas que enfrentam o mal que vai ser contado mais pra frente na série. Todo aquele mal da família dele, como eles vão lidando com aquele luto, como aquilo vai acontecendo, como os membros da família vão morrendo, até chegar na parte que acontece o atentado ao Terry. Cara, são 2 capítulos que estavam muito, muito bem, mas quando chega naquela parte, eu fiquei muito impactado. Eu falei, caralho, velho, mas já me deixou desse jeito? Pois é, bicho. Na minha cabeça ia ser uma eterna caça de gato e rato ali entre o Ralph e o Terry, né, cara? A gente vai ficar acompanhando e tal. Exatamente. Eu não tinha noção que o Terry não ia até o final. Pra mim, ele ia até o final da série. Pois é, e a maneira como ele morre, ele sai de cena, é muito impactante. Você não tá esperando, né? Você simplesmente... tá seguindo uma linha ali de raciocínio da narrativa e de repente ela vai pra outro caminho, né? Isso é muito louco. Aquela sequência ela é bem impactante, sabe? Você fica muito surpreso, realmente. Como eu já tinha lido o livro antes, então muitas das coisas que eu observava, eu falei, já sei o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, algumas das partes, quando eles estão investigando o Terry através das câmeras de segurança, aí você já fica prestando atenção em alguns detalhes que vão ser resolvidos depois, né? Então, mas essa parte realmente, desde o livro, é um impacto muito forte você perceber que ele vai morrer naquela hora, sabe? E você já sabe que a investigação vai tomar um rumo diferente a partir de lá, que ele não vai ser mais tão protagonista, sabe? Além de trazer também um novo elemento, que é a questão da culpa que o Ralph Anderson sente pela morte dele também. Cara, isso é bem legal, porque esse negócio da culpa que você falou é uma coisa que o personagem carrega muito na série, né, do Ralph. Só pra, acho que, fechar a amálgama dele, assim, porque ele começa culpado por perder o filho, né, apesar de ele não ser diretamente o culpado, mas ele carrega isso. Ele depois começa a partir pra culpa de que talvez ele esteja acusando um cara errado só por raivinha, né, tipo, depois ele tem essa culpa de ter que executar, por exemplo, o filho o irmão, né, da primeira vítima, se eu não me engano, Drake, não lembro agora o nome do irmão. Ele acaba tendo que matar o cara por conta ali da situação que ele foi fazer um atentado e tal. Então ele vai carregando culpa e ele não vai sabendo lidar com isso, né, depois ele começa a perder o controle do próprio casamento ali, começa a acontecer um monte de situações, e a transição do personagem pro final é bem legal porque ele começa a tomar as rédeas, né? Ele fala, não, eu vou fazer lá, eu vou até lá, eu vou fazer, e inclusive a última cena de embate, vamos dizer assim, dele, é isso, né? Ele falando, não, eu vou voltar e vou fazer as coisas agora, finalmente ter o controle, né? E carregar, tirar essa culpa das costas. Não, exatamente. E um pouco antes de acontecer o que aconteceu, aquela conversa que eles têm lá no presídio, ela é muito forte, né? Pra ele entender que ele realmente começa a pensar que, o Terry não é culpado, deve ter alguma coisa maior aqui. E as últimas palavras do Terry também é muito bom, sabe? Não fui eu que matei. Ele fala pro Ralph, não fui eu, cara. Tipo, é a palavra de um cara que tá morrendo, sabe? Você aceita, realmente, sabe? Sim, o cara não tem mais motivo de mentir, sabe? Ali, se for mentir, não vai valer de nada, né? Tá morrendo, não adianta. E ele fala, né, pro próprio Ralph, né, cara? Eu não matei o seu filho, eu não sei qual é a raiva que você tem e tudo, mas, na real,
legal falar pra você o que eu sei sobre seu filho, é que ele era um ótimo jogador de beisebol, e eu tinha muito orgulho do que ele se tornou e tal. E essa é a quebra, assim, que ele tem, né? Como ele começa a olhar pro Terry com um lado mais humano e tal. É bem legal isso aí. Não, e a gente chega nessa parte, esses primeiros capítulos, pra mim, tipo, a série vai muito bem, ela começa com um ritmo muito bom, ela te deixa instigado. Depois a gente vai ter tem a separação, tem o advogado que vai aparecer lá desde o começo da família do Maitland, e a partir daí do advogado e do resolvem ali pra investigar o crime, a gente vai ter a introdução de uma personagem muito importante, que é a Holly. Mas antes da Holly, eu acho que tem uma outra personagem que tá desde o começo, que é muito importante, que é a Glory, né, que é a esposa do Terry. Verdade, ela tem um impacto bem forte. Toda essa questão do fato do Terry ter sido acusado injustamente, todo o reflexo que tem nela, sabe? Eu acho também, ela é uma personagem também muito importante, e ela, tanto que ela direto, ela tem um embate com o próprio Ralph, né? Que o Ralph, ele quer tentar obter algum tipo de informação, alguma coisa que possa auxiliar ele, primeiramente, em tentar entender o que tá acontecendo e depois em tentar livrar o Terry da culpa, sabe? Pois é. E quando ele assume que o Terry realmente tem grande chance de não ser o culpado, ele cai em si, né? Ele mais uma vez, né, a gente falando nesse negócio da culpa e tal, ele acaba cobrando muito da Glory isso, né, também, tipo, eu preciso de mais, preciso de informação e tal. E a Glory falou, cara, você já veio aqui, você já destruiu tudo, né? Você não tem mais espaço aqui. Se vira, sai daqui, tá ligado? E a inserção do sobrenatural começa muito nesse núcleo com as filhas dela, né? Pois é, bicho, aí que o negócio fica tenso. Que as primeiras coisas, assim, tipo, eu estou vendo coisas, o meu pai aparece pra mim, o cara aparece e fala pra gente parar, manda recado pro Ralph. O começo do sobrenatural, de você mexer, introduzir o sobrenatural, principalmente pro Ralph, que é o personagem que tá contando a história, que tem os nossos olhos, vai muito das filhas dela, né, que tem essa percepção e ele realmente deve estar acontecendo alguma coisa, como a gente vê mais pra frente. E o Stephen King sabe, né, cara, a fórmula, se misturar criança com fantasma, maluco, a gente se caga. É bem isso. Ele não tá mentindo, né? E você já tem a certeza que é alguma coisa sobrenatural, porque as próprias cenas trazem isso, né? A morte do Terry, quando aparece o Outsider lá, observando tudo aquilo, a morte do pai do Frank Peterson também, que é uma cena do caralho. Sim. Puta, eu achei ela muito bem dirigida, que mostra todo o impacto e depois só vai focando assim no cara indo embora, no Outsider indo embora. Então você já sabe que não foi o Terry e já sabe que tem uma outra coisa envolvida, sabe? Pois é, cara. É aí que começa os dobramentos, né? A partir da saída do Terry, que era ali só o gatilho pra gente ficar dentro desse mistério. Aí o Terry sai e você fala, pronto, agora a gente perdeu completamente o controle da razão. E é assim que o Ralph se sente, né? Eu perdi o controle. O Terry vira ocupado pra mídia, pros pais, pras pessoas que estão esperando as respostas ali. Sim. E começa, de fato, a investigação de verdade das pessoas que sabem que não é bem assim a história, né? Que não é aquilo que de fato aconteceu. Que aquele não é o culpado da história. Por isso que eu comentei da Holly, que é introduzida ali no capítulo 3, que ela é contratada, é uma detetive particular contratada pra trabalhar, né? Vivida pela Cynthia Erivo, que é uma atriz que foi indicada, acho que é o Oscar agora pelo filme. Foi, cara. Foi indicada a Globo de Ouro, né? Cara, essa atriz, falar pra você que assim, a impressão que eu tive a partir da introdução dela é que a atriz, né, entendeu o personagem, ela tomou uma proporção tão grande na série, cara. Ela carrega muito bem, assim, eu fiquei apaixonado por essa personagem, sabe? Tipo, eu tava muito, assim, do lado dela o tempo todo, sabe? Cara, a Cynthia Erivo, eu gostei muito dela num filme chamado Maus Momentos no Hotel Royale, que ela é praticamente a protagonista. E, tipo, ela já mandava muito bem naquele filme. E aí, como Holly também, ela manda muito bem, cara. É uma personagem muito desajustada socialmente, digamos assim, né? Sim. Ela tem aquela questão de... Apesar de ter algumas diferenças com relação ao livro, claro. Por quê? Porque no livro ela já tem um background no próprio mundo lá do Stephen King, por causa dos outros livros do Mr. Mercedes, que ela já aparece. Então ela já tem uma história. Aqui ela é uma nova personagem. Então realmente já tem uma diferença. Mas eu acho que ela entrega muito bem o personagem. É verdade, né? Tem uma trilogia, né? Bill Hodges, a trilogia Bill Hodges, né? Que são umas histórias que o Stephen King escreveu, que essa personagem ela aparece e tal. Mas é aquele desafio, né? Muita gente não leu, muita gente não conhecia. Como que você apresenta uma personagem que já tem um background nos livros, mas pra galera que vai ver a
série não, né? E ao mesmo tempo esse background, depois a gente vai comentar pro final o arco dela, tudo, mas é importantíssimo pra conclusão dela, o próprio background dela, né? Então como fazer isso na série? Eu acho que foi bem feito, cara. Eu gostei. E o Richard Price, o cara, o showrunner da série, ele não queria que a Rolly fosse a Rolly, eles queriam usar a personagem, mas colocar outro nome de personagem, porque eles achavam que o fato dela ser uma personagem que já apareceu em outras obras do King podia atrapalhar o entendimento, alguma coisa assim. Mas o King bateu o pé e falou, não, ela tem que ser ela, não vai mudar a personagem. Ela é ela, não tem o que fazer. O Stephen King, como sempre, ele tem umas atitudes bem controversas quando vai adaptar, né? Nesse caso funcionou bem, né? Mas ele tem, assim, quando ele tá tomando conta também de adaptações pra filmes ou séries, ele tem umas paradas ali que ele é bem, assim, purista, né? Com a obra dele, né? Ele não gosta que mexe muito. Você tá de sacanagem? Vai mudar o nome, cara? Tá bom, tem eu gosto da Holly, entendeu? Eu criei ela é minha, eu não quero que tire ela, tá ligado? Mudanças podem ser bem-vindas, mas não tão bruscas. Verdade. Mas quando ela entra na série, com certeza é uma personagem que quando entra na série você já chama atenção. Tipo, você já quer saber o método dela de investigação, tipo, o passado você não conhece muito, mas o método dela de investigação, o modo que ela se porta, como ela vive, o que ela pode acrescentar no caso, tudo isso é muito interessante. E esses próximos capítulos vão trabalhar muito com a vertente de investigação dela, né? Aí sai um pouco o Ralph, né? Porque ele claramente tá perdido, né? Coitado, o cara tá aí a série se divide um pouco de protagonismo, né? Tipo, era muito Ralph, aí entra a Holly e fica meio a meio. Verdade, aí a gente começa a ver que, apesar da Holly ter também dificuldades e ser um caso completamente que ela não faz nem ideia também, né? Uma coisa nova pra ela também, tudo, mas ela tem uma eficiência bem maior do que o Ralph. E em vários momentos o Ralph tem que dar o braço a torcer, né? Meio assim, meio a contragosto, mas ele fala, pô, manda o dinheiro lá pra ela, vai, porque pelo menos ela tá indo pra algum lugar, né, cara? A gente tá aqui rodando em círculo, né? E ela desenvolve mesmo, ela pega uma linha de raciocínio que ninguém tava vendo, ninguém tava conseguindo juntar, e ela vai atrás, né? Então ela pega não um exemplo, pegam 2 exemplos pra demonstrar que aquele tipo de assassinato não aconteceu apenas com Terry Maitland, aconteceu com outras pessoas também. Então eu acho bem interessante o fato dela ter uma visão diferente da própria polícia, né? Que é uma coisa mais imediata pra resolver logo o caso, né? E ela também usa um artifício que aí a gente vai ter que entrar numa discussão que é bem assídua entre os fãs do Stephen King, de que talvez ela seja meio que uma iluminada, né? Vamos dizer assim. É uma coisa meio essa, né? Porque assim, a gente sabe que o Stephen King só tem um livro, no caso 2, porque tem o Dr. Sono, né? Tem esses 2 livros que ele fala, iluminado, ele tem essa mitologia e tal, mas em muitos outros livros, obras, adaptações dele, a gente vê personagens que têm essências parecidas, né? E eu acho que ela... Do Hulu, do Castle Rock, tem um personagem que é um iluminado. Sim, lá ele... Não é diretamente de nenhum livro, mas a série construiu isso pra isso. Pra mostrar isso, né? Em Castle Rock ele fala, né? Aqui a gente tá trabalhando com o universo referenciando tudo que o Stephen King faz. E no mundo do Stephen King existem os iluminados. Que pelo menos é o que ele acredita, né? De que existe algo mais, assim, que nos liga, que nos conecta com a natureza, a essência da vida e tal. Então ele acredita que tem essa paradinha, ele coloca muito nos livros, né? E aí eu acho, né? A gente pode dizer assim, mais ou menos, que ela tem um pouquinho da sinestesia, essa parte mais sensorial, um pouquinho mais desenvolvida. O que vocês acham? Principalmente nas partes, talvez as partes que ela, sempre que ela falava assim, é minha intuição que está dizendo isso. Mas eu acho assim, de um modo geral, eu não acharia que ela tem um dom de iluminado, tá ligado? Assim, que nem teria os outros personagens. Eu acho que ela é apenas uma pessoa que tem uma capacidade mental maior do que os outros, sabe? Que é mais focada. Ela tem uma capacidade de se manter mais focada melhor do que os outros. Não, é que isso vai muito do conhecimento também que a gente tem e de quem tem o conhecimento de um pouquinho do universo do King, né? Quem assiste a obra The Outsider sem saber de onde ela é baseada, sem conhecer o King, sem saber de nada do Iluminado e desses personagens, os Iluminados, vai entender a Holly como uma personagem ali que tem uma aptidão, uma intuição um pouquinho mais apurada, eu diria muito mais apurada que os outros personagens. A gente já pode chegar um pouquinho a mais, né? É verdade. Até porque o Stephen King, ele gosta de... Essa quebra que ele faz do sobrenatural não é necessariamente algo pra rever, assim, os paradigmas, rever os conceitos que nós temos da ciência e tal, mas na verdade, ele coloca coisas assim do tipo, sabe, antigamente, o
eletromagnetismo era visto como magia, sabe? A gente não entendia aquilo. Então a gente costuma pegar coisas que não entendemos e a gente costuma pragmatizar, assim, né? Colocar como místico e tal. Né? Caiu um raio do céu e a gente achava, uau, né? Que magia é essa que veio do céu? E hoje a gente entende, não é magia nenhuma. Mas pra chegar a esse entendimento, exigiu a abertura ali de mente, de conceitos, um estudo e tal, um aprofundamento nisso. Que hoje em dia, né, a gente se recusa a ter com certos conceitos, né? A mesma coisa, o Ralph falou, eu não vou partir pra ideia de que existe um doppelganger no mundo, isso não faz sentido. E a Holly fala pra ele, cara, e se tiver, tá ligado? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Tem que pensar, entendeu? Tem que abrir a cabeça. E ela tem muito disso, né, também. Porque desde o capítulo que a Holly aparece, os próximos 3 capítulos é basicamente essa investigação dela, indo de um caso pra outro caso mais antigo, vendo as conexões, pra ela poder levar um relatório e passar pra eles, né, pro Ralph, pro Howie, que é o advogado, e pra Glory, né, a mulher do Terry, que ela tá investigando alguma coisa, que ela tá achando uma conexão entre aquilo. Eu acho que, assim, os primeiros capítulos que a gente tava comentando, até o fato do Terry e tal, eles são muito mais rápidos e você fica muito mais intrigado. Quando a Holly entra, é uma personagem interessante, mas a investigação ali daqueles capítulos, ela fica mais arrastada. Então a série, ela perde um pouquinho de ritmo. Eu não sei se vocês sentiram isso. Não, eu acho que lá por episódio, vamos dizer assim, 6... 5, 6, ali ela vai perdendo um pouquinho de ritmo. Perde um pouco do ritmo mesmo, é verdade. Mas assim, não deixa de ter elementos interessantes, né? Porque é mais ou menos por aí também, sim, quando o Ralph começa a ter que parar de bater testa, né? No ferro. Porque aí a mulher dele entra na brincadeira e fala, amigão, você também tem que entender que tá com cara de sobrenatural. E ele fala, mano, você também, né? Eu acho que esses episódios que são mais arrastados servem também pra isso, né? Pra gente ir com o Ralph digerindo aos poucos essa parada nova, essa sobrenatural que tá surgindo, né? E a maneira como é dirigida a série, principalmente nesses primeiros capítulos, é bem interessante, porque é como se você tivesse seguindo os personagens, sabe? Você tá meio distante, você tá atrás de uma porta, você tá olhando através de uma fresta, através de uma cerca. Se você for assistir os capítulos, você percebe muito claramente isso, que é como se fosse uma pessoa observando o que eles estão fazendo, sabe? E isso casa muito com o próprio personagem do antagonista, que ao mesmo tempo que eles estão investigando, ele também tá tentando atrapalhar a investigação deles, né? É verdade. E aí entra um quesito, vamos dizer assim, um poder bem claro que fica na série. Claro assim, né? A gente não entende exatamente como ele funciona, mas a gente percebe que acontece. Que é aquela espécie da criatura do que eles estão caçando e tal, começa a ter umas influências, né? Em pessoas que ele tem contato e tal. Então começa a aparecer alguns elementos do que eles estão perseguindo, né? Essa espécie de poder ou influência e tal, que ele vai surgindo, né? A gente entende isso melhor pelo personagem pelo Jack Hawkins, né? Que é um delegado lá que... É escrotaço. Escrotaço, que depois volta pra polícia e ele é o capacho, ele é o servo da entidade, né? Verdade, cara, eu falei pra você que esse personagem começou, eu falei, puta, que merda, né? Que cara escroto, porra, morre logo, sei lá. Cara, depois ele foi tomando uma proporção, porque assim, ele continua escroto, assim, mas ele começa a mostrar pra gente certos lados de como é ruim aquele contato, o que o bicho tá fazendo com ele e tal. E no final, cara, o personagem vira tipo sabe o boss antes do boss mesmo, tá ligado? Sub-boss ali, porra, o cara tá... Ele faz umas cenas legais, assim, eu acho que depois o personagem dele cresce muito na história e tem umas cenas bem impactantes, bem intensas, assim, né? Bem legal isso. E ele é um personagem que nas obras do King é muito presente, que é aquele cara que vai ser controlado pela força maligna maior, sabe? Que vai atrapalhar a vida das pessoas na forma humana mesmo, sabe? Pode crer. Sempre tem, né? Um bullying, um cara escroto, alguma coisa que, puta, se esse cara entrar pro lado do mal, puta, entrou, que merda. Esse cara vai dar um problema, vai dar um puta problema, é sempre assim. E quando a gente começa a trabalhar com a hipótese do sobrenatural, a gente tá ali no capítulo 6. O capítulo 6, ele é o que a Holly volta, que vai contar pra todo mundo ali, faz aquela reunião. Primeiro, ela encontra o Jack, né? O Jack, que a gente tá comentando agora, ele já tá full possuído pela entidade, né? Ele já tá servindo praticamente 100% a ela, né? Ele não tá ali... Ele ainda tá brigando um tanto, mas ele ali já... Eu acho que já teve a cena que ele briga com ele mesmo, tal, com as memórias. Não, é depois. Sim, é mais pra frente. Sim, é verdade, mais pra frente. É verdade, você acompanha essa luta dele, né? Mas esse é um detalhe que... por exemplo, essa parte eu não gostei da forma como eles apresentaram, que essa cena que você tá falando é quando ele briga com a mãe dele, né? Exatamente.
Só que é no interior dele, né? Só que eles usaram isso meio pra justificar uma coisa no livro, porque no livro, como funciona? O Jack, ele tem aquelas bolhas na cabeça lá, tal, na nuca, só que como no livro ele explica o seguinte, que ele fica com medo daquilo porque a mãe dele morreu de câncer de pele. Então ele começa a pirar nisso, a sentir que ele tá morrendo de câncer também na pele. Por causa disso, ele começa a agir pra entidade lá livrar ele, sabe? Então eles usaram na série eles usaram o elemento da mãe dele só pra justificar essa luta interna dele, sabe? Então, e tem uma outra questão que eu vou fazer o link agora, vou deixar pra te falar um pouco depois, que dá a entender que o Cuco, né, que é a criatura, sim, ele consegue te fazer umas inserções psicológicas, ele mexe com você, né, nos sonhos, ele altera um pouco a sua realidade. Ele não é uma entidade só física, né, ela mexe na cabeça também. Ela mexe com a sua sanidade, né, de certa forma, e isso parece quebrar um pouco a noção de realidade da pessoa. E esse elemento até ficou meio estranho mesmo quando foi apresentado, da mãe dele e tal, mas isso... vou fazer o link lá no final, porque eu tava dando uma olhada de novo no episódio e falei, entendi essa parada, cara, entendi o que eles queriam dizer com isso. A gente chega lá. E quando a Holly traz essa ideia do sobrenatural pra todo mundo ali, aqui é a reunião, são todos os personagens, praticamente, os principais estão aparecendo na série ali, né? Pois é, esse conclave aí, cara, esse conclave é incrível. Todo mundo ali. Que tem a galera da polícia que é mega... puta, vamos lá, vamos acreditar nessa parada e tal, os caras falam existem outras coisas e tal, né? E tem o Ralph lá falando, o advogado, né? Falando, mano, para com isso, né? Tem o outro policial, tem o Yunis, né? Yunis Sablo. Ele é muito legal, cara. Tanto que na série, ela traz o elemento do El Cuco lá, como a entidade principal, que eles vão começar a chamar ele de El Cuco, né? Apesar dele ser uma entidade que ela apresenta como presente em diversas culturas, né? Pois é. É isso que eles mostram, né? Ela fala, El Cuco é um dos nomes que eu encontrei pra isso, né? Porque ela recebeu através de uma moça lá de cultura latina que explicou isso pra ela, né? E no livro, quem apresenta esse conceito é o Yunis Sablo. Olha aí, cara. Então, digamos que aquela cena que tem na série realmente não tem no livro, sabe? Mas é importante pra mostrar essa pesquisa dela, essa investigação dela pra chegar naquele ponto. E durante... eu tava vendo umas reportagens assim, de backstage e tal. A própria Cynthia Erivo, ela fala que essa cena foi a mais difícil porque ela tinha que interpretar a Holly explicando aquilo e com todos os atores lá julgando ela com aquela cara de julgamento. Sim, cara. Então ela falou que foi muito difícil, realmente, porque os caras eram também muito bons com aquela cara de julgamento, com aquelas expressões e tal. E ela também falou, tem que interpretar a Holly aqui de uma maneira amedrontada. E ela mesmo tava amedrontada, tá ligado? Amigo, o negócio é uma vergonha alheia que dá até assim, né, cara? Você fala, putz, Holly, cara, eu entendi o que você quer dizer, mas você não vai dizer isso, não vai conseguir, né? Passar essa ideia pra galera, não vai. E aí dá uma merda, né? Que a Glória fica puta, porra, é isso que vocês estão gastando dinheiro, gastando tempo pra livrar meu marido pra dizer isso, né, cara? O Ralph e o advogado também, né? Principalmente eles, né? Sim, cara. O Yunis e o outro auxiliar lá do advogado, que eu esqueci o nome dele. Alec Pelle. O Alec Pelle, eles acreditam, né? Mas eles não falam que acreditam pra não ficar feio, pra eles não acharem que eles são loucos, né? Eles falam assim, e se a gente der uma atençãozinha pra essa história, eles não tentam pôr meio de ladinho ali no negócio. Mas é isso, né, cara? É uma quebra. Eu gosto disso, desses dois núcleos, né? De uma parte da galera não ser mais cética, achar isso um absurdo, e a outra parte da galera entender que existe essa quebra do véu e que deve se olhar também pra esse lado e tal. É uma discussão bem foda. Hoje em dia a gente tem essa discussão na sociedade, né, cara? Entre as pessoas que tomam mais esses lados, né? Mas eu acho que uma personagem muito importante pra fazer o Ralph acreditar e também os outros personagens enxergarem, assim, essa parte sobrenatural é a esposa do Ralph, né? Jane. A Jane era muito importante principalmente pro Ralph começar a acreditar mais que aquilo pode
pode ser verdade porque ela acredita que é verdade. Pois é, e é quando ela começa meio que a alertar ele, até porque ela tem um contato ali num sonho, né? Ela é ameaçada, porque a criatura começa a fazer uma influência entre pessoas próximas ali pra tentar parar, né? Essa caça a ele. E quando ela justamente quando ela começa a tocar mais forte nessa ferida dele, dele ter que se rever, rever esses conceitos, dele ter que dar o braço a torcer pra certas coisas e tal, é aí que ele começa a criar uma espécie de raiva, assim, interna, e começar a tentar controlar as coisas, né? Tipo, eu preciso, numa atitude de desespero, preciso começar a enfiar a cara nisso mesmo, olhar e tentar controlar por mim, parar de ficar olhando a galera falar essas paradas absurdas na minha cabeça, né? O legal também é, no final, ela percebe o Ralph, ele quer controlar isso, ele quer resolver, mas ela quer que o Ralph entenda que é uma coisa talvez que não seja natural, mas ela mesmo assim ela tem muito medo de que ele se envolva, sabe? Ela quer impedir que ele se envolva, mas ele da maneira dele, ele quer resolver aquele caso, sabe? É uma questão de honra até, né? Verdade. E o pós-reunião, aí eu acho que aí a série dá uma... Eu falei que tinha uma parte mais arrastada, aí tem essa reunião, que é mais legal, aí daqui a pouco a série dá uma engrenada de novo, que é quando vai entrar novamente, aí a gente sabe, foi pro sobrenatural, a série tem uma virada que a gente percebe ela chegando, ela não é tipo de uma hora pra outra, ela vai chegando, quando chega, ela toma e começa a funcionar muito bem, e tem um capítulo chamado Foxhead, que é ali onde a criatura precisa se alimentar, né? Sim, cara, acho que agora a gente consegue até falar mais da criatura, assim, como um todo, né? Porque a gente chegou finalmente quando ela aparece, e aí a gente vê é tipo um doppelganger mesmo, né? Que é um termo em alemão lá pra cópia, né? Alguma coisa assim. Essa mitologia, por ser... Ela aparece em várias civilizações, né? Reais e tal, e o Stephen King, ele gosta muito de pegar essas mitologias e falar assim, galera, mitos, lendas, né? Elas são histórias que foram contadas, elas eram passadas de geração, foram se perdendo ou foram criando contextos diferentes da sociedade, foram sendo afastadas, colocadas de lado da patente de real, assim, de coisa real, pra uma coisa mais mitológica, uma lenda, uma coisa mais historinha da carochinha e tal. Mas ele gosta dessa essência de falar, pô, mas existem realidades que foram mascaradas ao longo da existência da humanidade, né, cara? Então, pegar, por exemplo, a ideia do El Cuco, né, que é essa criatura que aparece em várias mitologias, né, ou sei lá, outras coisas que a gente consegue pegar hoje em dia também, que tem várias civilizações antigas que faziam, que concatenavam mesmo sem ter tido contato umas com as outras, né? O Stephen King, ele gosta de falar, putz, isso aí talvez foi algo que realmente tem ou teve, e a sociedade foi afastando isso, né? Essa urbanização foi tirando a cabeça da gente disso, foi colocando a gente num negócio mais racional, mais humanístico e tal, e a gente foi tirando isso, foi colocando de lado. Então ele gosta de pegar isso e trazer, né? Como algo que, realmente tem, entendeu? Não é à toa que se falava disso, né? Como funcionaria no mundo real, né? No mundo atual, né? Pois é. Exatamente. Você fala, ele encaixa muito bem numa realidade que pode ser plausível de acontecer, né? Você encaixa esse mito, esse sobrenatural, numa história totalmente mundana de crimes que acontecem aí todos os dias, e a gente sabe o que acontece. Pois é, cara, e aí é legal que a conclusão é essa, né? A conclusão que ele dá no final é tipo assim, vamos transformar isso em lenda de novo, porque é demais pra gente, entendeu? Vamos manter assim, porque... vamos manter adormecido, sabe? Tem maus aí nesse mundo que a gente é melhor não enfrentar, sabe? Isso é legal pra caramba, né? Não revelar e não enfrentar, né? É quase como um horror cósmico, assim, do Lovecraft, às vezes, né? Você fala, puta, é melhor não mexer com isso, cara. Na série, na história, o El Cuco, ele tem uma habilidade de se transformar na pessoa a partir do momento que ele arranha ela, né? E consegue o sangue da pessoa. E ele, após ele realizar um assassinato ou alguma coisa, ele se alimenta da dor das pessoas devido àquele ato, né? E aí, tanto que quando ele vai, ele se mantém em algum lugar nas proximidades das pessoas que estão sofrendo, né? E principalmente cemitérios ou outros lugares assim abandonados, para se alimentar dessa dor, além também de se alimentar fisicamente das pessoas, sabe? Por isso que se você contar os corpos que ele deixou no caminho durante toda a sua trajetória, só desse
desses episódios que foram contados na série, né, desses casos, não só das vítimas diretas dele, como as indiretas causadas pelos atos dele, pô, é muita gente, é um mal muito grande, né, muita gente que ele levou a vida pra manter a sua vida e tal, se permanecer entre os homens e fazendo o que ele faz. E nessa dele obter digamos assim, o DNA da pessoa pra ele poder se transformar, é que ele como Terry Maitland, acaba arranhando o Claude Bolton, né? Que é um outro personagem que vai, nessa fase final, é um personagem bem importante, né? O Claude. Não, e quando você vê aquelas filmagens iniciais e tanto que quando eu tava assistindo, já no primeiro capítulo, eu vejo ele cumprimentando o Claude, depois o Claude bota a mão, assim, no pulso, como se tivesse sido arranhado, eu já falei, aí, ó, aí já tá, desde o primeiro capítulo já tá bem claro esse fato, sabe? Isso é legal que a série, mais um elemento aí da série que eu gostei, é que ela não é muito autoexplicativa, né, cara? Ela deixa rolar, as coisas estão acontecendo simultâneas, então se você perdeu aquele detalhe, perdeu, você só vai, claro, no final você vai reconectar, mas chegou uma fase assim, principalmente nos episódios finais, que eu tava muito frito, eu tava assistindo, prestando atenção em roupa, prestando atenção em detalhes do cenário, porque nada, realmente, né? Cara, chegou uma hora que você fala, putz, peraí, já perdi demais, realmente tem detalhes aqui acontecendo o tempo todo que a série não perde tempo em ficar explicando, ficar expondo, né? Isso eu acho muito bom, porque, né, a gente como espectador, a gente quer ser desafiado também, né, nesses momentos. E isso funciona muito bem, né? O Everton comentou, o Claude já era um personagem que tinha aparecido, né, algumas vezes, ele apareceu depondo, ele apareceu interagindo com o Jack numa parte que o Jack vai na boate e tal, e posteriormente a gente vai ter a importância dele nesse arco final da série, total importância, né, porque a criatura, né, o El Cuco assume a forma dele, e eu gosto muito dessa parte, a partir do momento que eu falo que eles já identificaram, já descobriu, né, nessa parte que o Claude o El Cuco se transformou no Claude, né, usou a face dele, né, lá que a gente tinha pegado da gravação com o Terry, e os últimos capítulos da série, eles vão formando o cenário pra voltar ao ritmo que teve no começo. Verdade. E também prometendo ali uma espécie de embate, né, praticamente, né, você sabe que, putz, inevitavelmente eles vão se encontrar, então vai ter um embate ali, alguma coisa desse tipo, né, porque a caçada fica feroz, né. Não, exatamente. É muito bom essa ideia de que eles vão lá pra ficar junto com o Claude, com o Claude lá, pra falar assim, ó, não, a gente vai livrar a barra dele, porque a gente sabe que o El Cuco vai se transformar nele, o Ralph vai meio, vamos lá, né, mas eu não acredito nisso, e assim quando a polícia lá mostra o vídeo com o bicho já com a cara meio deformada do Claude, cara, aí é nessa hora que o Ralph fala, mano, esses caras tão certos e é a hora de enfrentar essa coisa, cara. Sim, aí você se empolga, né? Puta merda, é agora. Porque é aquilo, eles acreditaram no sobrenatural, só que eles não podem falar que é sobrenatural, né? Eles têm que resolver por eles mesmos. Pois é, cara, e esse é um desafio também, né, que acontece. E aí pra esse final, assim, a coisa vai ficando mais quente, né? Porque as influências que o El Cuco, que antes a gente tinha como mais ou menos misteriosa e tal, agora começam mesmo a ser mostradas claramente, né? O Jack sofrendo aquela influência, a gente sabendo que o cara tá controlando a cabeça dele, depois a gente sabe que o Claude tá acontecendo a mesma coisa com ele, né? E a gente vai pro núcleo do Claude, já falando disso, que ele resolve se afastar um pouco ali da cidade, né? No momento ali que tá da vida dele, vai pra casa do irmão dele, né? Que aí a gente acompanha ali um pouco sobre eles, né? E aí você tem essa nova reunião, entre aspas, ali, porque a Holly, ela consegue criar um padrão ali na cabeça dela, de uma maneira deles conseguirem provar ou até, tipo, localizar a criatura, né? De uma maneira que pra entender mesmo o funcionamento dela, né? No livro não é irmão dele, é a mãe dele, né? Que tá lá e ele vai pra casa da mãe dele, né? Certo. E eu acho que o irmão dele foi realmente uma jogada mais pra questão do desenvolvimento da história na série, que ele é um cara também que tá lá, que entra em embate com os policiais, meio que sendo contrário a eles. E no final, quando ele morre lá, e também trazer um pouco de emoção, de carga emotiva pro personagem do Claude. Então, eu acho que ele é mais um elemento narrativo da série, sabe? Porque no livro é só a mãe dele que tá lá na casa e ele fica junto com a mãe dele e ok, sabe? Eu gostei dessa relação que foi criada na série, porque é aquela ideia, né? Nós somos irmãos, tal, aquele estilo meio redneck, assim, né? Interiorano, tal, americano. Mas eles têm uma força de família ali que mostra que o irmão dele, apesar
apesar de ser meio escrotão e tal, ele se importa com o irmão, né? Ele tá ali por ele. E isso a família tem o histórico da caverna, né? De ter buscado lá o caso antigo, lá em 1900. Pois é, cara, essa parada... Tem tudo isso ainda, né? Essa paradinha aí da caverna, da família, o que vocês acharam? Tipo, eu achei assim que tinha que ia ter uma influência maior na história, mas no final ficou meio ali. Eu acho que é só a influência de que o El Cuco tá aí há muito mais tempo do que a gente imagina mesmo. Né? É só isso mesmo. Não, é só a ideia de que ele tem que arranjar um lugar pra ficar onde teve muitas mortes, sabe? Só pra mostrar mais ou menos o habitat dele, né? Como ele não pode ficar num cemitério, o cara fala lá que não tem mais o cemitério, mas o local na região onde ele pode ficar escondido e que tem pessoas da família do Claude que estão lá enterradas ou mortas, é na caverna, então acaba virando isso, né? Tanto que, por exemplo, no livro, isso é só uma história que é contada, sabe? Na série eles têm que mostrar os garotos entrando na caverna, os caras indo lá buscar. Tanto que quando você tá assistindo, você nem percebe se é muito. Se aquilo tá acontecendo no mundo atual ou se é passado. Você percebe que é passado mais quando o cara vai ligar, que é telefone antigo, né? Verdade. Tanto que o Vinícius estava assistindo e eu falei assim: essa é a parte dos irmãos que sumiram na caverna no passado. Aí ele falou assim: pô, não sei, velho. Aí ele só percebeu quando viu o telefone. Pois é, tem uma hora que a série tem que falar, né? Tipo, ó, você achou que tava rolando, né? Mas peraí, na verdade isso aqui é uma história que aconteceu, o Cuco tá aí há mais tempo, né? Isso enriquece, né? Porque você tá assistindo lá e você é surpreendido ainda assistindo o capítulo. Isso é como um background pra criatura também, né? Alguma coisa assim do tipo. E outra, a série, o único momento que a gente tem contando uma história passada, que não seja por câmera de segurança, essas coisas, é esse momento, né? Sim. Flashback, só tem essa parte. Só tem essa. Os flashbacks bem localizados, por exemplo, do Ralph, quando ele bebia e tá, é verdade. Tem razão. É verdade. Algumas coisas relacionadas ao filho, né? Inclusive, mais uma vez, queria linkar pra chegar na parte final, né? A parte que o Ralph acaba sonhando com o filho dele, né? Que já morreu. E o filho fala pra ele deixar ele ir, né? O let him go. E essa cena, todo esse arco que é construído na casa do Claude, com o irmão dele, é legal porque é onde tem a quebra definitiva do Ralph, né? Porque é aí que a gente consegue... que o Ralph, ele fala, puta, não tem como questionar mais isso, né? Que quando chegam dois detetives locais e falam, o cara tá aí porque ele tava causando ali e tal, e eles sabem que ele não saiu da casa, né? Daí a Holly olha pro Ralph e o Ralph fala, fudeu, eu vou ter que aceitar que né? E essa cena é bem impactante. Eu gostei bastante da atuação dos atores, porque eles não falam nada, mas eles demonstram, né, cara? É muito bom isso. Aí chega a sequência final, né, cara? Com todo o embate da ação do Jack atirando nos caras. Que puta, mano, você fica em choque quando ele mata o Alec lá na primeira, já na cara. Puta, você já fala, mano, vai dar uma bosta muito grande. O final do capítulo 9, puta que pariu. Pois é. Bacana, puta merda, não tô acreditando. É muito louco, cara, porque o capítulo 9 ele monta assim, né? A gente sabe que era o penúltimo episódio, então ele tá montando ali o cenário final da coisa, né? E aí você vê que o Ralph mesmo ele fala pro irmão do Claude, ele fala onde que fica mais ou menos a caverna. É aqui? Então beleza, nós vamos lá e aí a gente vai entender a situação da caverna e nós vamos chamar a cavalaria, né? Que ele fala, né? Nós vamos descer o cacete nessa porra aí, mano. A gente vai dar um jeito. E aí você, né? Começou a preparar, eles começam a montar os times ali, né? Vocês vão, tal, não sei o que, vocês ficam aqui pra cuidar. E você começa a perceber. E aí tem aquela situação, né? Mais uma vez, né? O Claude, como ele tá com influência mental ali da criatura, por um erro crasso lá, o irmão dele acaba comentando, né? Onde os caras foram, o que foram fazer e tal. E a criatura fala, porra, já entendi, né? Tô vindo me foder, né? Legal. E aí o Claudio fala, puta, cara, agora perceberam, né? E os caras tão fodidos, porque vai ter uma armadilha ou qualquer coisa pra eles lá, né? Cara, e toda aquela sequência do Jack pressionando todo mundo ali, montando a sua armadilha e todo mundo preso ali, tentando sobreviver. O final do 9 e o começo do 10, né? Ali, boa parte do começo do 10. Os personagens morrendo, infelizmente. Um personagem que a gente não comentou é o Andy, que é o, entre aspas, namorado da Holly, né? Que é um personagem que não tem nos livros, né? Ele foi introduzido na série, que é um investigador, que também
fez parte de uma investigação que a Holly foi atrás lá, que tem relação com o El Cuco, e ele também volta pra ficar com ela, e também tá nessa parte final. Sim, essa parte, assim, sobre esse personagem, eu tava vendo ele muito, assim, jogado, sabe? Tem esse passado com a Holly, mas parecia que ia ser uma necessidade de par romântico pra ela, porque o Ralph não ia ser, né? O cara é casado e tal. E quando exatamente, e quando você descobre que ele não tem no livro, aí eu fico toda certeza que colocaram os personagens justamente pra isso, né? Fica uma questão se realmente boba, faria né? muita diferença pra série. Pois é, no final ele acaba morrendo, acaba gerando um impacto pra personagem ali naquele momento, mas se você for pegar o final mesmo ali da história, talvez ele foi uma coisa meio colocada de graça, assim, né, na série. É bem por aí, eu também penso bem assim, mas quando a gente vai pra batalha final, o Ralph e a Holly são praticamente quem sobreviveu ali, né? O Yuni fica só com... Nossa, é muito triste, cara, porque contagem de corpos do grupo e fora os corpos, você pensa que muita gente morreu por causa daquele merda, daquele El Cuco. Mas quando eles vão pra batalha final, vocês gostam da resolução da série, da forma que eles enfrentam o El Cuco, do diálogo final, de como eles resolvem a situação, né? Se resolvem a situação. Ótimo, então, eu fiquei um pouco pé atrás na hora que eu tava assistindo, até porque eu não conhecia o final da história. Depois eu fui pensando sobre, e eu até que gostei, cara, porque assim, eles sobram os dois principais, né? Infelizmente tem várias mortes lá e mais um crédito pra série aí, conseguiu fazer personagens secundários, outros até terciários, assim, fazer a gente se importar com eles no final, né? No final os caras morrem e a gente sente, né, a morte de cada um. Isso é um crédito que a série tem, né? Da narrativa construída, isso é bem legal também. Mas na entrada lá, primeiro a gente tem alguns detalhes que são assim, pra fechar o ciclo da série, né? Como por exemplo os símbolos, né, que da parede, a caverna que era da família Bolton, toda aquela coisa vai fechando todos aqueles arcos que foram abertos antes e tal, e aí a gente tem um encontro entre eles ali, e eu gostei porque a Holly, ela chega ávida assim por saber, né, ela chega e fala, cara, quem é você, o que é você, porque você come criança, ela começa a desembolar um monte de perguntas assim, e a criatura levanta, né, tipo num ar meio de superioridade ali, meio quando você arisca assim, ela fala, cara, sei lá, eu existo, sabe? Tipo, eu tô aqui, e por que você come criança? Porque é mais gostoso. Tipo, ela não tem uma explicação. Não tem, cara. Né? Como a essência dele. Exatamente, é como o Stephen King gosta de falar, né, cara? O mal existe, ele é. E ele tá aí, né? Entendeu? E a gente fica tentando mascarar, esconder isso de nós mesmos, né? E muitas vezes a gente tem que enfrentar e tal. E é isso, ele primeiro é uma criatura que, no meu ver, assim, eu tava tirando ele mais como uma criatura até mais pro lado biológico, assim, da coisa, sabe? Existe uma criatura, assim, que tem essa fisiologia, esse jeito de agir e tal, e depois você percebe que ele tem uma moralidade ali, né? Quando ele começa a falar, por exemplo, que criança é mais gostoso, ou que ele gosta do sofrimento e tal, você começa a ver a personalidade da criatura, né? E depois, e aí tem a cena final do embate, cara, que eu achei genial, porque eu só entendi depois, na verdade, que eu tava dando uma olhada, revendo, porque assim, ele é o Yunis, né? O Yunis chega com uma... Não, é o Cláudio. O Cláudio chega com uma arma, e eu até achei que eles iam cair naquele clichê de tipo, nossa, quem é o cara, quem é o vilão, que eles são iguais. Eu fiquei com medo disso, cara. Nossa, eu também pensei por um momento, eu fiquei com medo, velho. Fiquei com medo, prestei atenção na roupa dos caras e tudo, pra ver o que dava. Até que a roupa dos caras é meio parecida. Mas não, eles não caíram nessa, né? Teve aquele problema do som, desabar a caverna, toda aquela coisa. O Cláudio acaba atirando na criatura que tá fazendo a cópia dele mesmo, por dois motivos, né? Porque primeiro rolou a morte do irmão do cara ali, né? E você percebe esse vínculo dos dois ali, ele tá revoltado com isso, né? Puto e tal. Segundo, que o cara tá filtrando na cabeça dele, fazendo um inferno na cabeça dele, né? Então ele precisa tomar uma atitude mesmo que maluca ali, que seria uma atitude meio irresponsável, no caso, porque a caverna ia desabar e tal, né? E aí depois eles estão saindo de lá, de uma maneira assim, ó, acabou, vambora, vai desabar tudo e tal. E aí tem a cena que o Ralph, ele vê dois fantasmas. E no momento que eu tava assistindo, eu achei que fossem os meninos Bolton, né? Esse joguete que a série faz com a gente. Depois eu tava revendo e eu vi que não é. Na verdade, não sei se vocês conseguiram uma imagem boa. Eu consegui uma imagem boa aqui. Eu vou mandar pra vocês aqui. Vocês podem até disponibilizar pra galera, se der. Ah, beleza. Tá aí uma imagem, ó. A gente consegue ver que dos dois fantasmas, e é só o Ralph que vê, né? Interessante isso, que a gente imaginaria que a Holly, por ser mais cognitiva, com essa cognição mais aberta, ela também pudesse ver se fosse algo sobrenatural e tal, mas não. O da esquerda é o filho dele, né?
próprio filho dele, do Ralph. Da direita, outro é o menino que ele matou, né? O menino é o irmão da primeira vítima que ele acabou matando. Ou seja, a culpa dele ali, né? Que ele carrega de ter perdido o filho e de ter tirado a vida do moleque inocente lá e tal, que tava revoltado, fez uma merda e tal. Essa parada é interessante porque mostra que o Ralph ele se modificou tanto ao longo da série que quando ele vê isso, ao invés dele achar que ele tá tendo uma crise histérica ou que ele tá, sei lá, passando mal, que ele tentar buscar uma explicação racional pra isso, a atitude que ele toma é: opa, a criatura está viva, continuando exercendo a sua pressão, né, o seu poder aqui. Ele abraça completamente o sobrenatural. E aí ele olha pra trás e fala: não, peraí, eu vou voltar e vou finalizar, porque se isso está acontecendo é porque a criatura tá aqui. E aí linka, né, que eu quis dizer com a aparição da mãe do Jack e do próprio filho do Ralph no começo, pra fazer esse link pra mostrar que o bicho consegue fazer isso, entendeu? Eu acho que essa é a link que faz. E aí pra fechar essa história, o Ralph, ele tá completamente crente agora, né? Ele fala: não, isso existe, isso acontece e agora eu vou enfrentar, né? Em vez de ficar rodando em círculo. É uma conclusão muito, muito da hora, né? Quando eles chegaram e, tipo, eu achei que ia ficar por aquilo mesmo, que tinham matado, e depois o Ralph volta, aí eu já tinha, tipo, achado legal, legal. Ia ser, tipo, algo simples, mas que ia resolver a situação, né? Que você entenderia a simplicidade da história que foi contada. Não precisava ser algo grandioso. Mas quando o Ralph, ele volta, ele fecha o arco dele muito bem, cara. E eu acho que isso foi muito bem feito. Também acho, cara. Eu acho que isso é legal pro personagem, né? Mas narrativamente, depois, a gente tem a quebra desse episódio, né? Eu não sei se vocês ainda querem comentar sobre essa cena. Qual delas? A cena da morte ainda. Não, a da morte o que eu queria comentar só é a questão de como o Ralph finaliza, né? Que ele pega a pedra e amassa a cabeça que ele fala: mano, esse bicho gosta de se transformar nas pessoas, cara, então não vai se transformar mais, cara. Pois é, cara. E ele também dá um coito interrompido foda na gente, né? Porque ele tá começando a regredir em todas as formas que ele já assumiu, né? Talvez se a gente tivesse. Se a gente ficasse prestando atenção ali, a gente ia, sei lá, velho, inúmeras faces. Talvez a gente tivesse uma conclusão melhor sobre há quanto tempo essa criatura existe e tal. O Ralph não quis saber, não, maluco. Ele me mandou a pedra, velho. Foda-se. E foi ali a exibição de fato de algum poder sobrenatural que a gente tá vendo ali na tela acontecendo, né? De uma coisa que não é humana, obviamente. Sim, mostrar de fato, né, que é uma outra criatura não humana e que, claramente, assim, você pode colocar que tem as nuances e tal, mas que esses fantasmas que apareceram na série pode ser isso, né? Pode ser coisas psicológicas que estão havendo mexendo com a sanidade pela influência psíquica da criatura, né? Não necessariamente fantasmas de verdade. Mas isso é interessante como o Ralph, ele toma uma atitude completamente diferente do que você esperaria dele no começo, né? Quando ele vê isso. A resolução do El Cuco é eficiente, funciona muito bem, eu curti. Posteriormente, a gente tem o fechamento do arco do Ralph. A Holly, ela muda também tipo, ela continua sendo uma super detetive, mas agora ela tem esse fator de, além de acreditar no sobrenatural, ela teve o contato com isso, então possivelmente, com certeza, isso vai mudar muito a forma que ela enxerga o mundo, né? E também como vai lidar com as suas investigações ali pra frente. Eles criam um vínculo de amizade ali que com certeza vai ser, eles podem não ser os best friends forever, mas porra, eles criaram uma conexão ali que não são todas as pessoas que têm, né? Tanto que o Ralph manda aquela famosa assim: o que mais será que tem aí fora, né, cara? Pois é, cara, e essa cena eu gosto muito porque depois o episódio final, ele vai, a parte final do episódio ali, ele vai fechando as pontas, né, de cada situação ali. Exatamente, vai fechando tudo. Eles fecham de maneira micro e macro, né? A micro é de cada personagem, vamos dizer assim, e a dos dois eu gosto muito, porque ele faz essa pergunta, né? Será que tem mais e tal? E ela faz ela dá os ombros, assim, de uma maneira até meio cômica, porque ela tá falando: porra, cara, você, né? Falando disso, né? Você caçando mais sobrenatural, exatamente, né? E ela, claro, né, ela já vinha com essa ideia, né, de que pode ser que tenha e tal, então ela provavelmente vai continuar de olho. Eu imagino essa personagem assim, rodando por aí e prestando atenção, sabe, mais agora nas coisas, assim. E o diálogo que ela termina, que foi inclusive o que me deu muita vontade de ler o livro, que eu não li ainda, quando ela, não só esse, mas os outros em que ela aparece, né, quando ela fala que um outsider reconhece o outro, né.
Aí, tipo, mata, é muito bem fechado. Caralho, aí eu falei, puta, cara, é isso, é sobre isso, né? Sobre essa identificação e que ela de fato é uma outsider da sociedade, né? Ela tá fora do padrão social, né? Isso é muito foda. E funciona muito bem. Exatamente, todos os arcos fechados, depois o Terry sendo inocentado, tudo bem, eles têm a resolução criminal da coisa ali, né? Principalmente parcialmente, que a gente vê, e a série fecha ali muito bem. Fechando a parte macro, assim, da história, que eu gostei também bastante, foi essa discussão que eu falei do começo, que eles entendem que essa parada é tão impactante, que é um negócio tão difícil de se quebrar hoje na sociedade, que eles resolvem retornar aquilo que eles viram como uma lenda. Eles resolvem mudar, né, a narrativa do caso, primeiro pra inocentar o Terry, e segundo pra fazer a sociedade aceitar o que aconteceu, né? Então o Ralph, é muito foda a cena que o Ralph liga pra mulher e fala, ó, pra isso funcionar, eu preciso que você faça o favor de colar na Glory, contar pra ela, né? Tipo, e falar, mano, não conta pra ninguém, porque o El Cuco, a gente vai enterrar essa história. Mais uma vez o Stephen King fala, né? A sociedade avança e a gente pega as histórias cabulosas das coisas que existem e a gente enterra, né? Sempre enterrando. Nem enterrar, é queimar as evidências, né? Literalmente, né? Literalmente. Isso é foda, cara. Eu vi algumas discussões sobre como que o Stephen King trata a ideia de, por exemplo, fake news nessa obra, né? De como que as ideias, as narrativas, elas são espalhadas e tal. Então, eu gostei demais dessa conclusão, porque eu achei, nossa, eu não preciso nem de continuação disso, tá ligado? Eu entendi a ideia da história e eu acho que foi sobre isso que ele quis falar, entendeu? Por esse lado mais sobrenatural da quebra do véu e também por esse lado mais sobre a narrativa, sobre como que a gente se comporta em relação ao que é passado nas informações e como que a gente distribui isso, né? Ninguém vai atrás, né? Tipo, vai ser aquilo, a gente vai enxergar aquilo com a verdade e vai acreditar. Exatamente. Né? Alguém tá passando aquela informação pra gente. Exatamente. E teoricamente aquela pessoa já averiguou ou não sabe do que tá falando, mas não é bem assim, né? Mas eles funcionam muito bem mesmo. Eles têm que criar uma mentira pra esconder uma verdade, né? Isso, exato. Tipo, porque é muito bem construído. É mais fácil de aceitar essa mentira, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Como não foi fácil pro Ralph aceitar a verdade durante toda a série. Puta, né? Cara, eu tava com ele, fala pra você que eu tava com ele o tempo todo, cara. Puta, Ralph, calma. E aí vinha as provas e eu e ele, puta, mano, vai ser essa fita mesmo, fudeu, sabe? Eu entendo, cara. Se até o Ralph, Slow, se até o Ralph acreditou, eu acho que um dia vai acreditar também. Vamos chegar lá. Vai, vamos lá, vamos junto. Mas como eu comentei, nenhum capítulo tem cena pós-crédito, mas o último tem uma ceninha pós-crédito, não chega a ser no meio de crédito, enfim. No meio do crédito ali, né? Meio eu particularmente não gostei nada dessa cena. Vocês gostaram? Eu acho que, tipo, ela foi totalmente jogada ali, só pra você, talvez, ter uma próxima temporada, mas ela tira até um pouquinho, assim, tipo, a série terminou muito bem, aquilo pode até dar uma estragada. Cara, eu queria ouvir mesmo de quem leu o livro, assim, queria ouvir qual é a opinião, porque isso tem alguma citação a isso, tipo... Não tem nada disso não, cara, que eu lembre não, cara. Porque assim, o pouco que eu dei uma pesquisada, assim, eu vou ler, né, então eu quero apreciar com calma a obra, tudo. Mas eu vi que o Stephen King tá prometendo uma espécie de continuação, né? Vocês chegaram a ver? Não, provavelmente ele vai usar a Holly porque é uma personagem que ele gosta muito, né? Então, provavelmente talvez eles tenham colocado essa cena pra, se numa possibilidade futura, já ter o personagem, sabe? Então, eu vi que vai ter um livro, vai sair agora em maio. Na verdade é uma novela, né? Que é as histórias que não são nem grandes demais pra ser um livro, nem pequenas pra ser contos, né? São um meio termo ali. Stephen King adora, né, fazer. E eu até dei uma olhada aqui, vai sair em maio e chama If It Bleeds. E aparentemente a Holly volta nessa história e tem citação ao que aconteceu em Outsider. E aí eu pensei que talvez pudesse ser algo do livro, né, essa cena pós-crédito dela. Mas pelo que eu me lembro, não. Mas talvez os caras já tenham colocado isso já pra ter o personagem, sabe? Já tá salvo. E eu acho que só funcionaria realmente uma outra temporada se tiver um guia que nem foi o livro, sabe? Sim. Eu acho que se fosse uma história nova feita pelos próprios roteiristas, alguma coisa assim, eu acho que não funcionaria, sabe? Não, tenho medo. É melhor
melhor não tentar. Pois é, cara. Eu ficaria muito decepcionado se a Holly virasse o El Cuco ou o El Cuco pegasse a forma da Holly, e aí já fica muito chateado, né? Queria nem ver. Porque a gente não sabe qual que é a parada do bicho, né? Se ele tem uma espécie de coronavírus lá que transforma um no outro, a gente não sabe. E ela ser arranhada, né? Como mostra. E isso também acontece depois eu fui procurar. Não, peraí, eu preciso ver que cena que isso aconteceu, cara. E é a cena do Jack, né, cara? O Jack arranha ela. Ele arranha quando eles estão lá no carro? Ou depois? Eles têm uma cena de perseguição, assim, não é? E aí, não é diretamente a criatura, assim, fica um negócio meio assim, sabe? Tipo, a gente meio em aberto, né? Não sei se ela vai ser controlada ou se ela vai virar uma nova criatura, a gente não sabe, né? Porque claramente ela tá com alguma coisa, né? Ela vê o reflexo do Jack no final e tal. Ou talvez é só aquela famosa, vamos só plantar alguma coisinha aqui, mas deixa quieto, no final não é nada, sabe? Porque, mano, eu tô com vocês, cara. Eu acho que não precisava, sabe? Eu acho que a ideia fechou direitinho pra mim, assim. Acho que às vezes pode até criar uma expectativa que não era pra estar lá, sabe? Então... acabou tudo muito certinho, né? Daí eles queriam dar um choque final, assim, talvez no espectador. Não sei. Eu acho que eu ficaria com a conclusão que eu achei bonitinha. Eu falei, putz, cara, Outsiders, tamo junto, vambora. É isso. Bem, conversamos aqui sobre The Outsider e pra finalizar, como a gente tá falando de uma série nova, vamos dar nossas notas de 0 a 10 El Cucos para The Outsider. Everton? Cara, é uma série bem acima da média, assim, como a maioria das séries da HBO, né, cara? É difícil ela... E é uma série de uma obra do Stephen King, que é um cara que eu sou muito fã, cara. Então, pra mim é um sólido 9, cara, essa série. Porra, boa nota. Slow, sua nota para The Outsider. Cara, eu vou nessa linha. Stephen King é um cara que escreve e a gente ama, né? Ele tem coisas assim... ruins que ele escreve também, né? Mas é porque, assim, o cara escreve muita coisa. Então dá pra dar uma relevada, né? Mas ele tem obras sensacionais. E ele é muito crítico nas obras, às vezes, né? Às vezes ele só quer contar a história, só quer fazer você ficar intrigado. E às vezes ele quer colocar coisas ali de discussão, umas críticas à sociedade e tal. E eu senti que Outsider foi isso, assim. Pelo menos a série me passou bem isso. A HBO tá de parabéns sempre, né? A produção dos caras sempre tá excelente. Eu vou de 8. 8 é o Cucos. Muito bem. Que é isso aí. Tá valendo a pena, assistam. 8 do Slow. Eu vou dar nota 8,5 pra não ficar igual a ninguém. Só pra ficar ali no meio termo. Cara, eu gostei muito da série, que tem os capítulos iniciais muito bons. Eu acho que o meio, ele às vezes ele é lento, ele tem um ritmo bem diferente. Muita gente pode acabar largando mão, até abandonando, sei lá, não entendendo muito bem a proposta, mas eu acho que a proposta que ela tem, ela faz do começo ao fim muito bem feita, ela explica muito bem a história, conta muito bem a história, tem ótimos personagens, e só não é 10 porque realmente eu acho que tem uma parte meio lenta ali no meio da série, que você podia tirar um episódio ali que dava pra contar a história muito bem. E essa cena pós-crédito me deixou meio raivinha. Não falei, não devia ter feito isso, cara. Um dos motivos pra perder uns pontinhos é essa cena aí, realmente. Então, com o 9 do Everton, com o 8 do Slow e com o meu 8,5, The Outsider vai ficar com 8,5, né, velho? Muito bem. 8,5, cara. Foi uma conclusão ótima, então, da série. Gostei. Comparado com as outras que a gente tinha gravado, cara, tá muito bem, cara. É a maior nota que teve. Porra, essa série foi a melhor que teve até agora, a melhor nota. Vamos continuar. Durante o ano tem muitas coisas a ser lançadas ainda. Bem, vamos pro bloco final, pra gente finalizar o podcast. Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, querido ouvinte, começando o bloco final do Sofaverso, aqui a gente vai comentar alguma coisa que a gente escutou, que a gente assistiu, que a gente leu, ou qualquer coisa que a gente queira recomendar, criticar, comentar pra você, pra gente, enfim, o bloco final é pra isso. Vamos começar pelo convidado, né, porque eu acho que é justo. Slow, tem alguma coisa que você quer comentar que você curtiu, que você assistiu e não curtiu, que você escutou, que você leu, quer deixar aqui pro ouvinte do Sofaverso? Cara, ultimamente eu ando lendo bastante quadrinhos, sabe, tipo, ano passado eu tava assistindo muita coisa, acabei não conseguindo ler as novidades e tal. Recentemente eu li uma obra que já saiu faz um tempo, já foi até gravado podcast no Zcast, na época eu não tinha lido ainda, que era o Mr. Miracle do Tom King, ganhador de Eisner, né, um quadrinho que ganhou 2 Eisner. Eu queria ler e nunca li. Cara, esse quadrinho é excelente porque ele desconstrói um personagem que já
datado, um personagem que tá batido no universo da DC. Ele coloca vários questionamentos humanos que a gente se identifica com eles o tempo todo. Vale muito a pena, tá foda. Everton? Cara, ultimamente não tenho assistido muita coisa, nem lido, nem então. Mas hoje eu tava vendo o Bingo, o Rei da Manhã, que eu não tinha visto, é de 2017 ele, né? Sim. Cara, é muito legal, velho. Eu tava gostando pra caramba, velho. Pelo menos eu assisti uma boa parte do filme, não assisti ele inteiro, assisti uma boa parte, cara, eu tava gostando pra caramba. Cara, esse filme é bom pra caramba, cara. Vou pegar pra assistir depois, cara. Aliás, eu acho que foi só um comentário aqui, esse filme saiu no ano que ele quase foi o representante brasileiro pra tentar ir ao Oscar, né? Mas não foi ele, acabou indo o Grande Circo Místico, né? Se eu não me engano foi esse nesse ano. Que foi o Grande Circo Místico bem inferior, assim, foi uma grande injustiça ao Bingo não ter ido. E eu assistindo assim, mano, ele tem uma pegada que não é aquela pegada de Globo Filme, tá ligado? É diferente, sabe? Realmente tem mais um padrão de filme hollywoodiano mesmo, cara. Verdade. Eu tava curtindo, velho. Baita filme. Bem, eu tô assistindo a nova temporada do Castlevania, terceira temporada de Castlevania já saiu na Netflix, né? Que Netflix, maravilha uma vez, são 10 episódios. Eu tô no quinto capítulo e eu tô achando legal até agora. Não tô achando sensacional, mas está legal. A animação tá se mantendo muito boa, as lutas que tiveram são legais, mas a história ainda não me pegou 100%. Mas, assim, eu tenho esperança que vai melhorar e eu vou ficar totalmente entretido. Mas vale a pena, o entretenimento dela, pra mim, tá funcionando assim como funcionou as 2 primeiras temporadas. Pô, tô louco pra ver. Mas, assim, a animação tem umas batalhas muito legais, tem bastantes personagens, tem uns personagens novos, enfim, tá funcionando. Mas vamos ver como vai ser até o final. Nos próximos blocos finais eu posso voltar a recomendar ou então falar que não assistam de vez, né? Mas até o episódio 5 tá valendo a pena assistir. E também vou recomendar o seu podcast, Slow. Opa! Um episódio não, específico. Né? O último episódio que vocês lançaram foi sobre Akira. Sim, cara, foi sobre Akira. Exatamente. Estava bem legal. Essa semana o podcast sobre Akira. O podcast, o Zcast, que é o podcast do Slow, eles falaram sobre Akira. Vocês compararam muito o mangá com o anime, né? Vocês foram na exposição aqui em São Paulo sobre Akira, né? Sim. Teve a exibição do anime, né? Do anime clássico, e depois teve uma discussão. Foi lá no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil. Foi bem legal, cara. Eu nunca tinha visto assim uma projeção de película de anime, assim, foi a primeira vez. E foi sensacional, foi o gatilho pra gente gravar, né? O podcast ficou muito legal, eu recomendo pra quem gosta de Akira. A gente já tinha gravado um podcast sobre Akira lá no Nerd Patriarca. E o de vocês ficou legal também que vocês compararam muito com o mangá. O mangá eu estou comprando, quer dizer, eu não estou comprando, o Everton compra, eu leio dele. Mas eu ainda tô deixando acabar pra poder ler. Cara, mas é legal, Crash, vocês fizeram muito bem a comparação do mangá com o anime, você pega bem as diferenças, assim, recomendo pra quem conhece Akira e quer mais informações ou referências, escutar o podcast que tá valendo. Eu vou deixar o link aqui no post do episódio. Pô, muito obrigado mesmo, fico felizão mesmo com esse apoio aí de vocês. Cara, e vamos finalizar, muito obrigado pela sua presença. Falando nisso, já que a gente vai terminar, Slow, muito obrigado por participar do podcast. Pô, foi uma honra, cara. Foi uma honra, foi um ótimo papo, uma série maravilhosa, a gente troca de ideias muito foda aqui. Valeu mesmo pelo convite. Então, as portas estão abertas para voltar, quem sabe a gente não aparece lá na sua república algum dia. Porque eu ia falar isso agora, cara. Vocês estão convidadíssimos a gravar um podcast com a gente pode trocar uma ideia aí, ver um tema legal pra gente trocar ideia com a galera, vamos que vamos. Não, demorou. E todas as redes sociais do Zcast vão estar aqui no post do Sofaverso, e você também pode seguir o Sofaverso nas redes sociais, é só procurar no Twitter, @Sofaverso, Instagram, @Sofaverso, você escuta o podcast, todo domingo tem podcast novo, você escuta ele tanto no site como em todos os agregadores, praticamente em todos, eu acho que a gente tá em todos, Spotify, Deezer, agora a gente tá nessas mídias grandes, né, qualquer um tá, mas tudo bem, vamos dizer que só a gente tá, meio que exclusividade. Mas enfim, a gente escuta fácil, e se você tiver alguma sugestão, comentário, converse com a gente nas redes sociais ou manda e-mail pro podcastsofaverso@gmail.com. Mais alguma coisa? Não, só também tem o grupo do Telegram, né, cara? Que a gente tem o grupo lá também do Sofaverso, só procurar Sofaverso, ouvinte Sofaverso, né? E é nóis, trocar uma ideia também. Muito bem, nós somos legais, é sério, é verdade. Acho que é só fingimento de podcast, mas nós somos legais mesmo. Nós somos da hora. Muito bem, é isso aí. Mano, valeu, é nóis, até o próximo episódio, galera, valeu. Falou. Falou.